Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando prosseguimento ao módulo de resolução de exercícios, hoje nós vamos falar da análise combinatória. Os alunos que ainda não dominam esse tema devem procurar a aula teórica acerca do assunto. Para isso eu vou deixar aqui um card que vai remetê-los diretamente a esse conteúdo específico. Bom, vamos ao nosso primeiro exercício de aplicação para a gente fixar o conteúdo. Quantos divisores positivos tem o número 3.888? A gente vai falar aqui apenas dos divisores positivos. Sendo que 3.888 é igual a 2 à quarta vezes 3 à quinta. Bom, já que o problema me falou que 3.888 é 2 à quarta vezes 3 à quinta, isso me leva à conclusão de que todos os divisores positivos desse número serão dessa forma, 2 elevado a x vezes 3 elevado a y. Todos os divisores positivos de 3.888 terão esse formato. Bom, mas eu tenho algumas restrições. O valor de x tem que ser menor ou igual a 4. E o valor de y tem que ser menor ou igual a 5. Por quê, professor? Porque o valor do expoente em 2 tem que ser no máximo 4 e o valor do expoente em 3 tem que ser no máximo 5. Então significa que o valor de x pertence ao conjunto 0, 1, 2, 3 e 4, no máximo, não pode passar de 4. E o valor de y pertence ao conjunto 0, 1, 2, 3, 4 e 5, não podendo ultrapassar esse valor. Então, por isso, eu posso ter um divisor de 3.888 escrito assim, ó, 2 elevado à primeira vezes 3 elevado à quarta, 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado, 2 elevado à quarta vezes 3 elevado à terceira. Observe que os expoentes em 2 variam de 0 até 4 no máximo, e em 3 varia de 0 até 5 no máximo. Eu não posso escrever um divisor de 3.888 dessa forma aqui, ó, 2 à quinta vezes 3 à terceira. Por quê? Porque aí eu estaria colocando um expoente 5 no 2 e ele não pertence a esse conjunto que eu defini aqui em cima. X não pode ser maior que 4. Bom, dito isso, de quantas formas eu posso escrever esse número aqui, ó, 2 elevado a x vezes 3 elevado a y? Bom, observe que x e y é um par ordenado, formado por um valor de x e um valor de y, tá certo? Então, se eu posso repetir elementos, aqui ó, posso repetir elementos, e aqui eu tenho 5 elementos no conjunto aqui de cima, e esse conjunto tem 6 elementos, pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho 5 vezes 6 maneiras, 6 de montar pares ordenados com os valores de x e y possíveis. Em outras palavras, eu terei 30 divisores positivos de 3.388. É o que está aí, ó. Cada divisor é um número do tipo 2 elevado a x vezes 3 elevado a y. X pertence ao conjunto que vai de 0 até 4 e y ao conjunto que vai de 0 até 5. Logo, eu terei pares ordenados x e y, né, para colocar aqui, ó, x e y, desde que x esteja nesse conjunto e y esteja nesse conjunto. Então, eu terei 5 elementos que eu posso agrupar com outros 6 elementos, pelo princípio fundamental da contagem. Isso vai me dar 30 divisores possíveis para o número 3.888. Existem 10 cadeiras numeradas de 1 a 10. De quantas formas duas pessoas podem se sentar, devendo haver ao menos uma cadeira entre elas? Então, essas duas pessoas, elas não podem se sentar em lugares sucessivos. Isso o problema já me disse. Bom, mas eu preciso começar fazendo uma análise se o problema está falando de arranjo ou de combinação. Vamos fazer um pequeno esboço aqui de uma mesa. E vamos imaginar que eu coloque aqui numa cabeceira a pessoa 1 e na outra cabeceira a pessoa 2. Essa é uma maneira de eu dispor duas pessoas em 10 lugares possíveis.
Agora vamos trocar as pessoas de cabeceira. Vou botar a pessoa 2 aqui e a pessoa 1 aqui. É mais uma maneira de eu dispor duas pessoas. Logo, quando eu troco as pessoas de posição, eu crio uma nova possibilidade que eu tenho que contar. Então eu estou falando do arranjo de 10 pessoas tomadas 2 a 2 e não de combinação. Bom, como é que eu faço para encontrar o arranjo? O arranjo é n fatorial dividido por n menos p fatorial. N é 10, 10 fatorial, dividido por 8 fatorial, porque 10 menos 2, 8 fatorial. E isso daqui é 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, dividido por 8 fatorial, que eu posso aqui simplificar. Isso vai me dar 90 possibilidades. Então, eu posso pegar duas pessoas e organizar de 90 formas nessas 10 cadeiras que eu tenho. Mas o problema me diz o seguinte: as pessoas não podem se sentar em lugares sucessivos. Então, dessas 90 possibilidades, eu tenho que descontar as situações onde elas se sentam em lugares sucessivos. Bom, eu posso ter uma pessoa sentando na cadeira 1 e outra pessoa sentando na cadeira 2, e isso não pode acontecer. Eu posso ter uma pessoa sentando na cadeira 2 e a outra sentando na cadeira 1. Isso também não pode acontecer, porque elas estariam se sentando em lugares sucessivos. Eu não posso ter uma pessoa se sentando na cadeira 2 e a outra na cadeira 3. E também não posso ter uma pessoa se sentando na cadeira 3 e a outra na cadeira 2. Porque, de igual forma, eu teria as pessoas se sentando em lugares sucessivos. Também não pode acontecer de uma pessoa sentar no lugar 3 e a outra no lugar 4. E também não pode acontecer de uma pessoa se sentar no lugar 4 e a outra no lugar 3. Bom, se a gente for fazendo isso aqui, a gente vai chegar a 18 possibilidades que não podem ocorrer, porque as pessoas estariam se sentando em lugares sucessivos. Como eu terei 18 possibilidades aqui, eu preciso descontar de 90 essas 18 possibilidades que o problema me diz que não pode ocorrer. Logo, eu terei 72 maneiras de organizar essas duas pessoas nessas 10 cadeiras sem que uma fique ao lado da outra. Como eu disse, inicialmente notemos que cada maneira das pessoas se sentarem corresponde a um par ordenado de números distintos escolhidos entre 1 e 10. Exatamente por serem pares ordenados, se eu trocar um elemento de posição, eu crio um novo par ordenado. Então eu estou falando do arranjo, o arranjo de 10 cadeiras tomadas 2 a 2, porque eu tenho 10 cadeiras para alocar duas pessoas. A gente já fez o cálculo, encontramos 90 pares ordenados, 90 maneiras dessas pessoas se sentarem nessas cadeiras. Entretanto, devemos observar que o problema não deseja que as pessoas se sentem em cadeiras sucessivas. Portanto, devemos excluir dessa contagem os pares cujos lugares são consecutivos. São eles aqueles pares que eu contei lá com vocês. A gente vai chegar a um total de 18 pares que não podem ocorrer, porque senão as pessoas estariam sentadas lado a lado, tá certo? Em lugares sucessivos. Então, excluindo os 18 pares dos 90 que eu encontrei, eu chegarei a 72 formas de organizar duas pessoas nessas 10 cadeiras sem que elas se sentem em lugares sucessivos. Resolva a equação arranjo de n 4 a 4 igual a 12 vezes o arranjo de n 2 a 2. Pessoal, aqui a primeira informação importante, ó, n tem que ser maior ou igual a 4. Por quê, professor? Porque eu não posso organizar os elementos de 4 em 4 se eu tiver menos de 4 elementos, tá certo? Então, obrigatoriamente, n tem que ser maior ou igual a 4. Pois bem, como é que a gente encontra o arranjo de n 4 a 4? A gente tem que fazer n fatorial dividido por n menos p fatorial. Aqui o p é 4. E isso vai ser igual a 12 vezes o arranjo de n 2 a 2. Como é que é o arranjo de n 2 a 2? N fatorial dividido por n menos 2 fatorial. Porque aqui o p é 2, tá certo? Bom, como é que eu faço esse primeiro fatorial aqui? Vamos aqui para o canto, ó. N vezes n menos 1 vezes n menos 2
vezes n menos 3 vezes n menos 4 fatorial, tá certo? Dividido por n menos 4 fatorial. Aqui eu já vi que eu posso simplificar, correto? Igual a 12, como é que eu calculo esse fatorial aqui? Vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial, dividido por n menos 2 fatorial. De igual modo, aqui também eu posso simplificar. Bom, n vezes n menos 1 é diferente de zero. Por que que isso é diferente de zero? Porque se o n é maior ou igual a 4, esse produto vai dar um valor diferente de zero. E por que que isso é importante? Porque se isso é diferente de zero, eu posso pegar n vezes n menos 1 e passar para o outro lado da igualdade dividindo. E se eu dividir n vezes n menos 1 por n vezes n menos 1, isso vai dar 1. Então eu vou ficar com n menos 2 vezes n menos 3, que é o que sobra, igual a 12. E isso daqui é n2 menos 2n menos 3n mais 6 igual a 12. Ou seja, n2 menos 5n menos 6 igual a 0. Resolvendo essa equação do segundo grau, nós vamos encontrar duas raízes, n1 igual a menos 1 e n2 igual a 6. Bom, eu disse lá no início que n tem que ser maior ou igual a 4, tá certo? Então, n igual a menos 1 não me serve. Portanto, a solução dessa equação é 6. Observemos que a equação tem que ter n maior ou igual a 4, como eu disse, né? Porque eu não posso organizar os elementos de 4 em 4 se eu tiver menos de 4 elementos. Né? É o que está dizendo aqui, ó, se eu arranjo de 4 a 4, eu não posso ter menos de 4 elementos. Aqui a equação já montada, né, os fatoriais já simplificados. Eu disse que n vezes n menos 1 é diferente de zero por conta de n ter que ser maior ou igual a 4. Isso vai me dar uma equação de segundo grau, cujas raízes serão menos 1 e 6. Menos 1 não convém, porque eu disse no início que n tem que ser maior ou igual a 4, portanto a solução é 6. É a solução dessa equação aí. Temos 10 homens e 10 mulheres. Quantas comissões de 5 pessoas podemos formar se em cada uma deve haver 3 homens e 2 mulheres? Bom, imagine que eu, como chefe, ao montar a primeira comissão, tenha dito o seguinte: Antônio, vai para a comissão 1, Pedro também e João também. É uma possibilidade. Mas imagine se eu tivesse dito o contrário: João, vai para a comissão 1, Pedro também e Antônio também. Galera, eu tenho aqui a mesma comissão, porque uma comissão formada por Antônio, Pedro e João é a mesma comissão formada por João, Pedro e Antônio, tá certo? Então, dentro da comissão, o que está acontecendo é uma combinação, porque quando eu altero as pessoas de posição, eu não crio uma nova possibilidade a ser contada. Como eu disse, se trata de um caso de combinação. A gente tem 10 homens para combinar 3 a 3 e 10 mulheres para combinar 2 a 2. Então, nós faremos a combinação de 10 homens tomados 3 a 3 vezes a combinação de 10 mulheres tomadas 2 a 2. Eu posso escrever essa combinação na forma de números binomiais, 10, 3 vezes 10, 2. E isso é igual a 10 fatorial dividido por 3 fatorial, 7 fatorial, vezes 10 fatorial dividido por 2 fatorial, 8 fatorial, que vai me dar 10 vezes 9 vezes 8, dividido por 3 vezes 2, vezes 10 vezes 9, dividido por 2. Fazendo esses cálculos, chegaremos a 120 vezes 45, que vai me dar um número total de 5.400 comissões possíveis. Bom, observamos que a ordem com que homens e mulheres estão dispostos dentro das comissões não importa. Eu já disse que eu não gosto muito dessa maneira de identificar a combinação, não. Eu prefiro dizer que
ao mudar os elementos, eu não crio uma nova possibilidade. Por isso, a gente tem uma combinação. Bom, pelo princípio multiplicativo, a gente vai encontrar 5.400 comissões. O mais importante aqui é entender que cada grupo de 3 homens vai se juntar com um dos 45 grupos de mulheres. E cada grupo de mulheres pode se juntar com um dos 120 grupos de homens, formando uma comissão. É por isso que eu tenho o produto da combinação de 10 homens tomados 3-3 com a combinação de 10 mulheres tomadas 2-2. Uma pastelaria vende pastéis de carne, queijo e palmito. De quantas formas uma pessoa pode comer 5 pastéis? Bom, eu vou escrever aqui uma equação linear. Carne mais queijo mais palmito é igual a 5. Eu sei que o número de pastéis de carne, de queijo e de palmito tem que ser maior ou igual a 0, né? Eu não posso ter um número de pastéis negativo. E aqui eu tenho exatamente a situação do cálculo do número de soluções inteiras positivas de uma equação linear. Então eu posso usar o teorema para calcular o número de formas que essa pessoa tem de comer 5 pastéis. Vamos lá. P é igual a n mais b menos 1 fatorial dividido por b fatorial n menos 1 fatorial. Onde n é igual ao número de incógnitas. Eu tenho pastéis de carne, queijo e palmito. Então, 3 incógnitas. E b é igual ao termo independente, ou seja, 5. Usando esses valores no teorema, eu fico com 3 mais 5 menos 1 fatorial, dividido por 5 fatorial. N menos 1 é 3 menos 1, 2 fatorial. Ou seja, 8 menos 1, 7 fatorial, dividido por 5 fatorial, 2 fatorial. E isso daqui, ó, vou trazer aqui para o canto, vai ser 7 vezes 6 dividido por 2. Por quê? Porque eu terei 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. 5 fatorial eu posso simplificar com esse outro 5 fatorial. E 2 fatorial é 2 mesmo. Então aqui eu terei 21 formas dessa pessoa comer 5 pastéis. Então, como o número de pastéis deve ser um número inteiro não negativo, como eu disse, a gente não pode ter menos 3 pastéis, esse valor tem que ser maior ou igual a 0, trata-se do número de soluções não negativas da equação carne mais queijo mais palmito igual a 5. E aí, usando a formulazinha lá do teorema, onde b é igual a 5, termo independente, está aqui, ó, e n igual a 3, ou seja, 3 tipos de pastéis ou 3 incógnitas, tá certo? Eu posso substituir esses valores aqui no teorema para encontrar 21 formas dessa pessoa comer 5 pastéis, como a gente já tinha feito o cálculo anteriormente. De quantas maneiras podemos atribuir os nomes Paulo, Antônio e José a 11 meninos, com a condição de 3 deles se chamarem Paulo, 2 Antônio e 6 José? Bom, primeira coisa que eu preciso aqui é visualizar que isso é uma partição. Por que é uma partição? Vamos lá, eu tenho 11 meninos, 3 vão se chamar Paulo, então eu terei, ó, Paulo, Paulo e Paulo. O primeiro grupo. Eu terei 2 meninos que se chamarão Antônio, então eu terei Antônio e Antônio. E por fim, 6 meninos que vão se chamar José, então eu terei José, 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 José e José. Verifica aqui se eu estou repetindo algum elemento. Não estou, porque cada um desses é um menino diferente, certo? 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Cada menino é um menino diferente. Agora, se eu fizer a união desses subconjuntos, eu vou ter 11 meninos? Terei 11 meninos. Então, isso é uma partição. Bom, ótimo. Já consegui identificar
que é uma partição. Agora eu preciso identificar se ela é ordenada ou não ordenada. Galera, olha só. Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho os nomes Paulo, Antônio e José. E eu vou nomear 3 meninos como Paulo, 2 como Antônio e 6 como José. Mas se eu mudar a ordem dos nomes, se eu chamar aqui de José, aqui de Paulo e aqui de Antônio, nomear 3 meninos como Paulo é a mesma coisa que nomear 3 meninos como José? Não é. Nomear 2 meninos como Antônio é a mesma coisa que nomear 2 meninos como Paulo? Também não. Nomear 6 meninos como José é a mesma coisa de chamá-los de Antônio? Também não. Então essa partição é uma partição ordenada. Tá certo? Pois bem, dentro dos grupos eu tenho combinações, porque o primeiro se chamar Paulo, o segundo se chamar Paulo e o terceiro se chamar Paulo, é a mesma coisa do terceiro se chamar Paulo, o segundo se chamar Paulo e o primeiro se chamar Paulo. Então eu não crio uma nova possibilidade se eu trocar os Paulos aqui de posição, tá certo? Apenas se eu mudar os grupos de posição. Por isso eu tenho uma partição ordenada. Mas dentro dos grupos eu tenho combinações. Bom, a partir daí eu posso estabelecer essas combinações. Eu tenho aqui a combinação de 11 meninos tomados 3 a 3, vezes a combinação de 8 meninos tomados 2 a 2, vezes a combinação de 6 meninos tomados 6 a 6. Isso porque eu tinha 11 meninos inicialmente e nomeei 3 de Paulo, vezes 8 meninos que me sobraram após eu ter nomeado 3 com o nome de Paulo, tomados 2 a 2 porque são 2 Antônios, vezes o número de meninos que me sobrou após eu já tê-los nomeados de Antônio e Paulo, que são 6, tomados 6 a 6, que são os 6 Josés que me sobraram. Isso daqui eu posso escrever na forma de um coeficiente multinomial, qual seja 11, 3, 2, 6. E com isso eu posso fazer esse cálculo, fazendo 11 fatorial dividido por 3 fatorial, 2 fatorial, 6 fatorial. E isso vai me dar 4.620 maneiras da gente nomear esses 11 meninos, sendo 3 Paulos, 2 Antônios e 6 Josés. Bom, devemos dividir os 11 meninos em 3 grupos, sendo Paulos, Antônios e Josés. Observemos que obter 3 Paulos, 2 Antônios e 6 Josés é diferente de se obter 6 Paulos, 3 Josés e 3 Antônios, como eu disse, e é por isso que a partição é ordenada. Calculando o número de partições ordenadas possíveis, usando o coeficiente multinomial, que é muito mais fácil, chegaremos a um resultado de 4.620 maneiras de se nomear esses 11 meninos. De quantas formas 8 pessoas podem ser divididas em 2 times com 4 pessoas por time? Olhando para esse problema, ele já me sugere uma partição. Vamos ver por quê? Bom, se eu tenho 2 times com 4 pessoas, eu posso ter pessoas repetidas nos times? Não há nenhuma possibilidade, tá certo? Se eu juntar as pessoas dos 2 times, eu terei 8 pessoas? Com toda certeza. Então isso realmente é uma partição. A nossa missão agora é descobrir se ela é uma partição ordenada ou não ordenada. Pessoal, vamos considerar a seguinte situação hipotética. Eu vou numerar as pessoas só para a gente ver que são pessoas distintas, né? Eu tenho a pessoa 1, a pessoa 2, a pessoa 3, a pessoa 4, a 5, a 6, a 7 e a 8. São pessoas distintas. Aí nós vamos escolher os times. Vamos tirar lá o par ou ímpar para escolher quem vai fazer parte do primeiro time e quem vai fazer parte do segundo time. Vamos imaginar que no primeiro time ficaram as pessoas 1, 2, 3 e 4. E no segundo time ficaram as pessoas 5, 6, 7 e 8. Mas agora, vamos inverter a situação. Imagine que lá na hora de escolher os times, tenham ficado no primeiro time as pessoas 5, 6, 7 e 8. E no segundo time, as pessoas 1, 2, 3 e 4.
Galera, esse time é exatamente igual a esse, e esse é igual a esse, não importando a ordem com que as pessoas foram colocadas nos respectivos times, tá certo? Em outras palavras, eu não criei, ao mudar os times de posição, uma nova situação a ser contada, porque essa daqui é apenas uma possibilidade. Então, essa partição é uma partição não ordenada. E como é que eu vou fazer então? Vamos lá, ó. A gente pode começar fazendo a partição ordenada, né? Nós teremos aqui a combinação de 8 pessoas tomadas 4x4 vezes a combinação de 4 pessoas tomadas 4x4. Isso por quê mesmo? Isso por conta de eu ter 8 pessoas inicialmente para alocar em um time com 4 pessoas. Então, eu tenho a combinação de 8 4x4 vezes 4 pessoas, porque eu já aloquei 4 dessas 8, tomadas de 4 em 4. Pois bem, aqui eu tenho 2 times a ser formado, então eu já sei que a cada 2 agrupamentos, um vai se repetir. Em outras palavras, eu tenho que dividir por 2 fatorial, exatamente por conta de eu ter 2 grupos ou 2 times. Isso daqui eu posso escrever na forma de um coeficiente binomial, qual seja 8, 4, 4, né? E isso dividido por 2 fatorial, que é 2 mesmo. Aqui eu terei 8 fatorial dividido por 4 fatorial, 4 fatorial, dividido por 2, que vai me dar 70 dividido por 2, que é igual a 35 times possíveis de serem formados com 8 pessoas, tá certo? Aqui eu tenho a partição ordenada, descontados os grupos que se repetem, e por isso 35 times. Bom, a gente também pode começar fazendo, calculando o número de partições ordenadas, né? Podemos, eu já falei isso lá na nossa aula teórica. Então eu vou começar dividindo 8 pessoas em 2 times de 4, logo eu terei 8, 4, 4, né? O coeficiente multinomial, e fazendo esses cálculos eu vou chegar a 70 partições. Contudo, a gente observa que a ordem com que organizaremos os times é irrelevante, né? Ou seja, mudando a ordem dos times, eu continuo tendo os mesmos times. Portanto, trata-se de um caso de partições não ordenadas, e por isso teremos grupos que se repetirão. Como é que eu faço para descontar os grupos que se repetem? Eu divido por 2 fatorial nesse caso, ou seja, pelo número de times fatorial, né? Eu tenho 2 times, 2 fatorial. Se eu tiver 3 times, 3 fatorial. Dividindo 70 por 2 fatorial, 35 times. No nosso próximo encontro, ainda dentro desse módulo de resolução de exercícios para o ensino médio, nós vamos falar do binômio de Newton. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!